agradecer muito a presença de todo mundo aqui nessa feira literária, Flipei. E é isso, a própria Flipei é resistência, gente. A gente, então, tem muito orgulho de receber aqui, nessa casa também, o historiador israelense, professor Ilan Pappé, que vai falar que está lançando 2 livros aqui pela Editora Elefante. E rapidamente dizer para vocês que essa luta do Ilan Pappé, junto com a gente, é o que representa a Palestina histórica, onde o meu pai nasceu. Então, eu vou passar imediatamente para o professor, porque ele tem ele tem que pegar um voo às 4 horas. Então, vou passar imediatamente para ele, mas nós vamos continuar. A gente está aqui também com o querido Tiago Ávila. E... viva o Tiago! Da Flotilha da Liberdade, da coordenação da Flotilha da Liberdade. Vou passar imediatamente para o professor, para a gente ouvi-lo, né? E depois o Tiago, e a gente vai tentar abrir para algumas falas, mas depois, se o professor tiver que ir para o aeroporto, fiquem por aqui, e se não der tempo, a gente abre depois para debate. O Tiago já se colocou à disposição, nós continuamos aqui, tá? Resistimos, persistimos, existimos. Obrigada, gente. Thank you. Thank you very much. It's great to see you, and thank you for the Union of Landless, Movement of Landless People for having us. I know that we moved to this place partly because of me, but we will not give in to terror against the people who support Palestine. Sei que tivemos que mudar em parte a programação para este lugar, mas a gente não vai se curvar ao terror contra o povo palestino. I also want to apologize that, as was mentioned by Soraya, that at 4 o'clock I will make an exit, which I do not like to do, because I like to talk to people and contact, but unfortunately there are other places in the world I would like to talk to. Eu gostaria de pedir desculpa, primeiramente, por ter que sair mais cedo daqui. Infelizmente, às 4 eu tenho que pegar um voo, e tem outros lugares do mundo onde eu preciso estar para falar sobre a palavra da Palestina. And talking about the world, everywhere I go, I see hundreds of people like here coming together to show support and solidarity for the Palestinian people. And I ask myself, how come this movement of millions of people is not yet making an impact on the genocide on the ground? E como aqui eu sempre vejo centenas e milhares de pessoas mostrando solidariedade ao movimento palestino, e me pergunto que com tantos milhões de pessoas em torno do mundo lutando pela causa palestina, a gente ainda não conseguiu fazer o impacto contra esse genocídio palestino que está acontecendo atualmente. The people who support the genocide are not many, but they are powerful because they are part of the elite. And we have to ask ourselves, can we do more to show that our voice is more important than the voice of the pro-Zionist elite? As pessoas a favor do genocídio não são muitas, mas elas são muito poderosas. E aí eu me pergunto, eu acho que trago a pergunta para todos nós, o que a gente pode fazer mais para poder parar esse genocídio causado pela elite sionista? Because the Palestinians do not have the luxury for our losing the battle against the elites that allow Israel to continue the genocide against them. Porque os palestinos não têm o poder de parar esse genocídio que os israelenses estão fazendo contra eles. And it's very important to every person in Gaza, in the West Bank, in historical Palestine, to know that people in São Paulo do not forget about them and will do all they can to make the government, which is not as bad as many other governments,
to make much more in terms of pressure and sanctions so that Israel would not only stop the genocide in Gaza, but will also stop its oppression in general. É muito importante para as pessoas que estão vivendo em Gaza, que estão vivendo na Cisjordânia e na Palestina histórica como um todo, que existe muita gente aqui no Brasil pressionando o seu governo, que não é tão ruim quanto os outros do mundo, para aumentar a pressão e aumentar as sanções contra Israel. Não apenas para acabar com o genocídio agora em Gaza, mas com a opressão de todos os palestinos que eles sofrem atualmente há muitos anos. And we should send a message from here to the United States, to Europe, which are the patrons of the Zionist regime and project in Palestine. Your own people do not agree with your policies, and even if you will continue to provide immunity for the project, we will make sure that the rest of the world will tell you the Palestinians are not alone, and we will make sure that we have the power to change the reality, even if you still insist to support genocide, apartheid, and ethnic cleansing. É importante a gente avisar os estadunidenses e os europeus que os palestinos não estão sozinhos nessa luta e que a gente quer e exige um mundo onde possa não mais existir o genocídio, o apartheid e a limpeza étnica. I'm talking to you as an Israeli Jew who does not believe that Judaism and Zionism is the same, who does not believe that as a human being I can support anything that Israel is doing against the Palestinians. Eu, como um judeu israelense, preciso explicar para todo mundo, estou aqui para isso, dizer que não existe uma ligação exata entre o sionismo e ser judeu, e que vários de nós vão lutar contra esse regime israelense o tempo todo. And I'm not alone among the Jewish communities in the world. We will support. Okay. This is the Mossad. É o Mossad. I'm not alone, and with other Jews in historical Palestine, in the world, we will do all we can, not only to show solidarity with the Palestinian people, but to work together for a decolonized, free Palestine that belongs to the Arab world, belongs to the Muslim world, and not anymore a European base for imperialism, capitalism, and oppression. Eu e outros judeus em todo o mundo estamos lutando para mostrar que a Palestina tem que ser livre, tem que pertencer ao mundo árabe e ao mundo muçulmano, e que não existe mais lugar para esse enclave europeu no Oriente Médio que traz só opressão, genocídio e apartheid para o mundo. But I also talk to you as an academic, as an historian. And as an academic, I would ask you to tell your universities, your academics, not only in Brazil, in South America, in the global South, to teach in your university that Palestine is a colonized country and that the Palestinian resistance movement is an anti-colonialist movement. Eu, como acadêmico, peço a vocês todos que estão na academia, que são professores, para ensinar nas universidades do Brasil, na América do Sul e no Sul global, a verdade sobre a resistência palestina, que a Palestina está ocupada pelo Estado israelense, que é um Estado colonial, e que os movimentos de resistência, na verdade, e o que precisa ser ensinado, que os movimentos de resistência são movimentos de resistência anticolonialista.
Viva Hamas. Yes. É isso aí. Okay. And we say this not as activists. We say it as academics. We say it on the basis of our research, that this is the way we should teach the history of Palestine, the resistance of Palestinians, and the actions against the Palestinians. Because if we do it in the university, this will come to the textbook of high schools, and eventually we will also influence the media and politics. Eu falo isso como acadêmico e não como militante, porque se a gente ensinar as ações da resistência e as ações israelenses de opressão, a gente vai conseguir colocar isso nos livros didáticos da escola, a gente vai poder ensinar isso nas nossas escolas, e esse tipo de informação vai chegar à mídia finalmente, e a gente vai conseguir mudar a visão mundial a respeito do Estado palestino. I know that this is a very bad moment for hope, because whatever we do is not enough, because today is another day of genocide in Palestine. Hoje é um dia muito triste para a esperança, porque hoje é mais um dia que está acontecendo genocídio e apartheid na Palestina. But I can tell you as an historian, as someone who looks at that reality, that I believe that we are at the end of a bad period, and in the longer period, there will be a different chapter in the history of modern Palestine. Eu posso dizer como historiador que esse capítulo triste está no fim e que na longa história, no longo prazo, a gente vai ver uma Palestina livre e todo mundo vai comemorar. And you are part of this new chapter, and with your help, even in my lifetime, I'm 70 years old, we will see the beginning of the liberation of Palestine and make Palestine free from the river to the sea. Thank you very much. E eu espero que tenho 70 anos, eu espero que na minha vida ainda a gente consiga vencer essa luta e na minha vida ainda a gente vai ver o começo da liberação da Palestina e vai conseguir conhecer uma Palestina livre do rio ao mar. Do rio ao mar, Palestina livre já. Do rio ao mar, Palestina livre já. Do rio ao mar, Palestina livre já. Vou passar imediatamente para o nosso querido Tiago Ávila, da Flotilha da Liberdade, para a gente ver se a gente consegue ainda ter um tempinho para alguma pergunta para o professor Ilan Pappe. Obrigado, Soraya. Obrigado, Soraya. Obrigado, Ilan. Obrigado a Mauri pela tradução também. Obrigado a todo mundo que se dedicou muito. Deixa eu trocar de microfone, que achei esse aqui tá baixinho. Obrigado, Soraya. Melhorou? Tá bom. Gente, obrigado a todo mundo que organizou e se dedicou para fazer essa Flipei acontecer. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para todo mundo dessa organização aqui. Essas pessoas enfrentaram a burocracia, enfrentaram o ódio, enfrentaram o obscurantismo para manter um espaço vivo que possa dizer isso que o professor Ilan Pappe disse, que a Palestina precisa ser livre do rio ao mar. E eu queria também agradecer a todo mundo que veio num evento como esse, porque quando a gente tem um ataque burocrático como esse, também tem a ideia de confundir, de desmobilizar. E mesmo assim, vocês vieram e deram uma lição para o sionismo e para a extrema-direita paulista hoje. Antes de começar, eu queria só que a gente fizesse um grito para que o prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo escutassem a gente, que é: sionistas, fascistas, não passarão! Sionistas, fascistas, não passarão! Sionistas, fascistas, não passarão! Parabéns a Flipei, gente. Muito importante um evento como esse. Eu queria começar falando só sobre a próxima missão, aproveitando a presença ainda do professor Ilan Pappe, porque tanta gente ao redor do mundo torceu por nós dentro do barco Medellín, e torceu por todos os nossos irmãos e irmãs dentro do barco Handala, e torceu por todos os outros 35 barcos antes que foram na Flotilha da Liberdade, sabendo que aquela ação é uma ação de solidariedade.
Nenhuma daquelas pessoas fazia aquilo por elas próprias. Todo mundo fazia no sentido de ser útil à solidariedade da causa mais decisiva do mundo hoje. Coube a Palestina histórica ser o lugar onde está convergindo toda a ira e toda a raiva do imperialismo e do sionismo, e onde está se decidindo uma etapa geopolítica fundamental para a história da humanidade. Isso é extremamente injusto com o povo palestino. Extremamente injusto com Soraya e com todos os nossos irmãos e irmãs da Palestina histórica que estão na diáspora hoje. E por isso nós temos que nos solidarizar. Em toda a luta anticolonial, o papel da solidariedade internacional é importante, internacionalista. Quando a gente vê o apartheid da África do Sul, a luta contra o nazismo, a luta contra o fascismo, é muito importante que nós tenhamos pessoas, enquanto aliados e aliadas, mobilizadas nessa luta. E eu sei que todo mundo que torceu por uma missão da flotilha, não é por acreditar que aqueles barcos que levavam ajuda humanitária, alimentos, medicamentos, muletas, filtros de água, iam mudar a realidade, porque aquilo ali é uma gota no oceano para as necessidades de Gaza. Mas que a ida naquela ação direta não violenta, aquela ação de desobediência civil, ela ia colaborar para que mais pessoas fizessem as perguntas corretas. Por que tem gente de outros países precisando levar alimentos para Gaza? Por que Gaza precisa de alimentos vindos de fora, se é uma terra tão fértil? Por que precisa chegar de barco? O que acontece com as fronteiras terrestres daquele lugar? Por que está dizendo que Gaza vive sob cerco há 18 anos? Por que está dizendo que vive sob ocupação militar desde 1967, a Palestina histórica como um todo? Ou que na Nakba, onde tem o livro tão bom da professora Soraya também, explicando que 750 mil pessoas, há 8 décadas atrás, foram expulsas de suas casas e 530 vilarejos foram destruídos. Uma ação como a da flotilha, ela ajuda as pessoas a fazer essas perguntas. Mas além de fazer essas perguntas, a gente precisa agir, gente. Então, eu tenho a alegria de falar aqui, estou falando isso publicamente pela primeira vez, que nós estamos há semanas de fazer a maior ação de solidariedade à causa palestina da história da tentativa de ruptura do bloqueio de Gaza. Eu sei, gente, que quando a gente foi interceptado pela unidade S-13 das Forças Especiais do Exército de Ocupação de Israel, tanta gente falou, mas também vai com um barco só. Como é que vai ter um outro resultado? A gente está falando de uma marinha tão violenta, de uma força militar tão poderosa, como é que um barco só vai ter esse resultado? Só que conseguir barcos, acreditem, não é fácil. E a gente fez o melhor, e agora, no dia 31 de agosto, nós partimos da Espanha com dezenas de barcos, e que vão se juntar a dezenas de barcos que saem da Tunísia, e dezenas de barcos que saem de outros lugares. E a gente espera dessa vez, sim, romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza, abrir um corredor humanitário, mas a gente vai fazer essa ação concomitante a mobilizações massivas em todos os 44 países que a gente tem núcleos organizativos dessa missão, que agora a gente chama Global Sumud Flotilla, a flotilha da resiliência global. E essa é a grande ação que a gente está dedicando os dias, as noites, as madrugadas, cada segundo de vida que a gente tem para fazer, porque a gente sabe que a luta anticolonial depende da resistência do povo originário daquela terra no próprio território, mas que também a solidariedade internacional faz muita diferença. No próximo dia 9, vai acontecer um ato aqui em São Paulo também, denunciando ainda a cumplicidade, infelizmente, do nosso governo com o regime sionista, mas também lembrando que há 40 anos atrás, o governo brasileiro tomou uma decisão corajosa de assinar o primeiro decreto de sanções contra o regime do apartheid na África do Sul. Isso é muito importante que a gente faça exatamente a mesma coisa nesse momento. Gente, toda vez que a gente está conversando com pessoas no mundo inteiro, a gente percebe que num planeta de 8 bilhões de pessoas, a gente já tem uma maioria social que é de fato contra o genocídio, que é de fato acredita que o povo palestino merece o direito de viver em paz. Só que o problema, como o professor Ilan Pappé disse, é que essas pessoas não controlam os estados nacionais. Então nós temos nossa tarefa, e a Flipei contribui muito com isso, de trazer para o nosso imaginário a necessidade histórica da construção do poder popular. Porque se a gente vivesse numa sociedade onde o povo manda e o governo obedece, esse genocídio já tinha acabado faz muito tempo. A gente sabe, por exemplo, que em 1956, no que a história chama da crise do Suez, quando Israel, Reino Unido e França tentou, mais uma vez, tomar o canal de Suez, a Península do Sinai, destruir Gaza e derrubar o governo de Gamal Abdel Nasser, a ONU criou uma força de paz ali, com tropas brasileiras. Carlos Lamarca foi para lá. Inclusive, Carlos Lamarca dizia no seu diário de viagem dessa época, que se ele precisasse entrar na guerra ali naquele momento, ele entraria do lado dos palestinos e dos árabes. Então é muito importante que a gente não esqueça de que é possível fazer mais, mas não só é possível, é necessário, é urgente a gente fazer mais.
Todas as gerações que vierem depois de nós vão perguntar o que a gente estava fazendo nesse momento. Todas as gerações vão perguntar o que houve com a ONU que falhou, o que houve com as grandes nações e a multipolaridade que poderia balancear isso um pouco. O que aconteceu que, por muitos motivos, o povo palestino segue há 21 meses sofrendo as maiores violações de uma escalada de genocídio que já dura 8 décadas. Então chegou o momento, gente, que a gente está vendo uma mudança conjuntural. Os planos de Netanyahu são muito evidentes. Ele quer tomar Gaza como um todo, ele quer assassinar ou expulsar ou submeter numa ditadura cada palestino e palestina que vive ali. É nossa tarefa colaborar para que o povo palestino vença e derrote essa ameaça terrível. Como o professor Ilan Pappé disse, o sionismo está mais exposto do que nunca. Cada vez mais as pessoas não acreditam na imprensa brasileira sionista, não acreditam mais nos propagandistas de guerra do sionismo, que chamaram todos vocês de antissemita, que chamaram todos vocês de radicais, que chamaram todos vocês de apoiadores de terroristas. Eles também falam isso sobre mim. E o que eles são, os verdadeiros promotores dos crimes de guerra, os verdadeiros promotores do terrorismo global, liderado pelo imperialismo estadunidense e pelo sionismo israelense. Então a nossa tarefa histórica está muito bem colocada. Nós precisamos dedicar toda a nossa energia para derrotar o sionismo, derrotar o imperialismo e construir uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões, livre da destruição da natureza, onde o povo mande e o governo obedeça e nunca mais possa acontecer um genocídio horroroso como esse que acontece. Para isso a gente vai ter que ter muita responsabilidade, vai ter que ter muita coragem, vai ter que ter capacidade de se unir. E a Flipei é um espaço de união. Então eu queria terminar saudando esse espaço, saudando a incrível militante que é Soraya Mislé, guerreira palestina que tanto me ensinou ao longo desses 20 anos que eu acompanho o trabalho dela. Saudar a Frente Palestina São Paulo, o movimento BDS, a Flotilha da Liberdade no Brasil e todas as mobilizações que estão fazendo a luta contra o sionismo e a luta contra o imperialismo. E queria saudar o professor Ilan Pappé pela coragem de rodar o mundo carregando a mensagem de que existe um povo na Palestina histórica que não aceita o sionismo. Gente, é um prazer estar com vocês, eu espero que a gente possa interagir mais. Vamos aproveitar a presença do nosso irmão Ilan Pappé aqui. Obrigado. Viva, viva a Palestina! Viva, viva a Palestina! Viva, viva a Palestina! Pessoal, obrigada. O professor Ilan Pappé tem que sair daqui pontualmente às 16 horas, que ele tem que pegar o voo. Então vamos aproveitar ao máximo a presença dele aqui. A gente pode abrir para algumas perguntas. E tem que ser pergunta e rápido mesmo, para a gente poder aproveitar as respostas dele, tá? Então, estou vendo aqui, pode vir, companheiro, se apresenta aqui no microfone, tá? Vamos fazer uma sequência de 5, pode ser? Olá, meu nome é Henrique e a minha pergunta é nesse processo de cair a ficha, tudo bem? Nesse processo de cair a ficha sobre o zionismo, principalmente para quem foi criado em Israel, queria saber como foi o processo do nosso querido Ilan Pappé. Ele nasceu zionista ou já nasceu anti-zionista? Queria saber como foi o processo. Obrigada. Eu vi uma outra pessoa com a mão levantada que estava ali. Por favor. And then another question. Opa, meu nome é Thiago, é um prazer estar com todos vocês aqui, com o Thiago, com o Ilan. Eu gostaria de perguntar para o professor Ilan Pappé, nesse momento, sobre a importância da articulação da luta, né, contra o sionismo com a luta antirracista no Brasil. E eu estou falando isso em especial porque a gente tem uma situação na qual as armas israelenses são utilizadas para promover o genocídio da população negra no país e como que isso pode ser utilizado, inclusive, como uma ferramenta para mobilização tanto do movimento negro quanto dos movimentos indígenas que existem no nosso país. Obrigada. Tem mais alguém? Por favor.
Boa tarde, professor. Eu gostaria de dar uma breve introdução dizendo o quanto me dá esperança ver vocês, principalmente pela bancada ser diversificada e mais do que isso, por eu ter o Thiago, que é um conterrâneo meu, também sou brasiliense, ter a Soraya, é claro que você representa um povo com um histórico de luta incrível, mas eu gostaria de direcionar a pergunta ao professor Ilan, justamente porque eu acho que o que mais, por mais que, claro, a gente entenda que o seu povo não seja o protagonista da luta, me dá uma profunda esperança em saber que as pessoas não nascem predestinadas a defenderem sempre os próprios interesses. Então, quando eu vejo uma pessoa como o senhor lutando por algo que não diz diretamente interesse ao seu povo, e sim à sua filosofia, ao que o senhor foi criado a acreditar, o senhor luta veementemente nisso, me leva à seguinte questão: como a gente pode comunicar a outras pessoas? Como a gente pode colocar pessoas contra os interesses que elas foram levadas a acreditar que pertencem a ela? Como a gente move essas pessoas em direção à humanidade, né? Valores humanos, valores como os que vocês três têm aqui, mesmo com o histórico tão diferente de vocês três. Muito obrigado. Obrigada. Você, por favor, desculpe. Desculpe, eu não tinha visto. Fica pra cá. Oi, boa tarde. Rodolfo Lucena, do Tutameia. Por favor, professor, qual o papel ou a responsabilidade dos Estados Unidos no apoio e na sustentação do sionismo e do regime colonialista de Israel? Esse é um aspecto. A segunda, qual a importância da manutenção de Israel para o imperialismo norte-americano? Última. The last question. Vem para cá, por favor. Isso. Boa tarde, eu também sou Tiago e o Mansur é amigo nosso, o Mansur Peixoto da página de História Islâmica. Eu queria saber também uma pergunta em relação aos moradores israelenses também. Por mais que o projeto de Israel seja um projeto colonialista, nós também sabemos que existam as pessoas que nasceram agora em Israel e que, por mais que nós torçamos por um projeto em um Estado palestino do Rio ao Mar, o que aconteceria com essas pessoas que nasceram em Israel, cidadãos israelenses que também agora se identificam com essa terra, esses cidadãos judeus israelenses? Como seria uma proposta de um Estado palestino e qual seria o lugar desses que nasceram judeus israelenses? Obrigada. Okay, you ready? Ok, let's You're go. ready. Good, excellent. Good question, thank you. The first question, I had a very regular Zionist education and background, and I had a long journey outside of Zionism that had many important stations that led me to where I am today. Eu recebi uma educação sionista normal e eu passei por muitos passos até onde eu chegar hoje como a minha posição anti-sionista. So I don't blame my family, I don't blame my teachers. It is all my responsibility of becoming an anti-Zionist. Eu não culpo meus pais, não culpo meus professores. É toda a minha responsabilidade de me transformar em um anti-sionista. For me, because I'm an historian, it was seeing the evidence in the archives, listening to the Palestinians as equal human beings that together helped me to see correctly what happened in the past and what is happening in the present. Como historiador, eu aprendi nos arquivos, lendo e também ouvindo pessoas palestinas sobre o que aconteceu no passado e o que acontece hoje. Assim eu me tornei um anti-sionista. I wish more Israeli Jews would go in the same direction, but we have to remember it's a very indoctrinated society and it's very difficult to get out of the indoctrination, and you also pay a very high price
because you will be called a traitor. Gostaria muito que mais israelenses passassem pelo mesmo processo, mas a gente precisa entender que a doutrinação israelense é muito forte e você precisa de coragem, porque quando você se torna um antisionista judeu israelense, você vai ser pintado como um traidor. But we will not make Palestine free if we will not be at least a bit courageous and not afraid of being called anti-Semitic, traitor or terrorist. Só que a gente não vai conseguir ter uma Palestina livre se a gente não for corajoso e não ter medo de ser considerado um traidor da pátria. As for the second point, of course there is a connection in the struggle against injustice in Brazil and against injustice in Palestine. You cannot be part of an effective struggle against injustice in one place if you are not involved in the struggle against injustice in your own place. É claro, respondendo a segunda pergunta, é claro que a luta contra as injustiças no Brasil está ligada com as lutas contra a injustiça na Palestina. Porque você não pode, não consegue lutar contra as injustiças em outro lugar se você não lutar contra as injustiças no seu país também. In Brazil, we have many victims of settler colonialism. In Palestine, we have many victims of settler colonialism. And fighting together for all the victims of settler colonialism in the world make us a powerful movement. No Brasil, a gente tem muitas vítimas do colonialismo e na Palestina nós também temos muitas vítimas do colonialismo. A luta contra o colonialismo no Brasil e na Palestina é a mesma e juntos a gente vai fazer um movimento mundial de luta contra o colonialismo em todo o globo. As for the question of the United States, I think it's quite obvious that Israel is upheld, protected, and maintained by the United States, and without American support, not only Palestine would be free, the whole Arab world would be able to move into a better future. Sobre a questão dos Estados Unidos, Israel não poderia existir da maneira que existe sem a ajuda militar e financeira estadunidense. E não só a Palestina, mas o resto do mundo árabe estaria mais livre, vivendo num mundo melhor sem o apoio dos Estados Unidos ao Estado de Israel. Like in Brazil, the less the United States is involved in our life, the better is our life. Assim como no Brasil, o quanto menos os Estados Unidos estiver envolvido na vida de vocês, nossa vida vai ser muito melhor. Now finally, to the question, a very important question. What is the future of the 8 million Jews who live today in historical Palestine in a free, decolonized Palestine? E agora, a pergunta final sobre o que vai acontecer com esses 8 milhões de judeus que moram em Israel com uma Palestina livre. The first thing to say is that the Palestinians would tell us how do they see the Jews who live in Palestine in the future. Until today, all the so-called peace proposals were asking the Palestinians to accept what Israel and America proposes. Até agora, tudo que foi perguntado aos palestinos é se eles acreditam e se eles aceitam o que os Estados Unidos e a Palestina estão propondo. When we say Palestine should be free from the river to the sea, we mean everyone in Palestine should be free, regardless of their religion, their ethnicity, their gender. Quando a gente diz que a Palestina vai ser livre do rio ao mar, a gente diz que todo mundo que vive na Palestina vai ser livre do rio ao mar, não importando sua religião, sua etnicidade ou o estado onde nasceu. If the Jews
who live in Israel today are willing to live in a non-apartheid, decolonized, democratic Palestinian state, they are most welcome to be part of it. Se os judeus quiserem viver no estado decolonial, um estado sem apartheid, um estado totalmente livre, onde todas as pessoas são iguais, eles são muito bem-vindos na Palestina. If they refuse to do it, they are not part of the future of Palestine, like the white people who decided that they don't want to live in a post-apartheid South Africa. E se eles se recusarem a isso, significa que eles não querem viver um mundo sem apartheid. E eles vão ter o mesmo destino dos brancos que não quiseram viver numa África do Sul sem apartheid. And finally, if you will continue your solidarity, if you will continue your pressure, I do think that more people in historical Palestine would believe that it's much better to dream of a free Palestine than continue to live in an apartheid state, in a genocidal state that is Israel today. E se vocês continuarem a solidariedade e a pressão que vocês estão fazendo, mais e mais gente que vive hoje na Palestina histórica vai acreditar que é muito melhor viver num estado que não é um estado genocida e que não é um estado de apartheid. And thank you. You are giving people like us a lot of energy, a lot of encouragement, and a lot of belief that with our power as people, we will not allow the injustice of Palestine to continue for another 100 years. Thank you very much. Queria agradecer que com a energia de vocês a gente sabe que um estado genocida e um estado de apartheid pode ser separado e que a gente pode pensar no futuro de uma Palestina livre. É isso. Muito obrigado. Eu disse para o professor de manhã, ficou muito emocionada, né? Porque, como eu disse, essa é a Palestina histórica. A Palestina onde meu pai nasceu. Meu pai nasceu em 1935, numa aldeia pequenininha chamada Cacum, uma aldeia de camponeses, que era grande para o que era a Palestina na época, tinha 2.000 habitantes, e uma das cerca de 530 aldeias destruídas, inclusive descrito na pesquisa do professor Ilan Pappé no livro A Limpeza Étnica da Palestina. E o meu pai, juntamente com a família, é parte dos 800 mil que foram expulsos em 48, naquele momento, quando Israel ocupou 78% do território histórico da Palestina. E eu estou dizendo isso para falar para vocês que o meu pai falava muitas coisas da terra dele, antes de 48. Ele falava, por exemplo, que não tinha tranca nas portas, não tinha convite para casamento. Ele sempre falava assim, era todo mundo vivendo em paz com carinho. Era uma vida simples, mas feliz. Ele sempre trazia esse relato. E uma coisa muito importante que ele dizia, e é por isso que eu falei que o professor Ilan Pappé e a voz do professor Ilan Pappé é a Palestina histórica. Ele dizia que nunca uma criança perguntou para outra se você é judeu, e tinha uma minoria de judeus palestinos, se você é muçulmano, se você é cristão, com você eu não brinco. Isso não existia. O problema foi o sionismo, em aliança com o imperialismo do momento, querendo usurpar as riquezas da região, e o sionismo tem que acabar. Eu vou passar agora para o Tiago responder algumas das questões que foram feitas, e a gente continua aqui a nossa conversa. Tá bom, gente? Palestina livre do rio ao mar. Obrigado, Soraya. Acho que está funcionando esse aqui. Gente, sobre a questão do envolvimento dos Estados Unidos e do norte global como um todo, é muito interessante a gente ver, por exemplo, eu estava na Tunísia agora, 2 dias atrás, onde a gente estava treinando as pessoas que vão nessa próxima missão, alguns dos organizadores. Ainda tem um chamado aberto, inclusive, se vocês quiserem ir na página globalsumutflotilla.org, vocês ainda conseguem preencher um chamado ali. A gente está buscando, sobretudo, capitães, tripulação, imprensa também para ir nessa atividade. A gente precisa aquilo que a gente sempre diz nas nossas missões, a visibilidade, ela traz um pouco mais de segurança para essa missão.
Toda vez que as pessoas duvidam disso, depois de 2 missões que foram interceptadas, as pessoas se acostumam a um certo padrão. Mas esse padrão dessas 2 missões não é a realidade das outras missões da flotilha. A flotilha sempre, das outros 35 barcos, foi interceptado com extrema violência, com torturas, com privação de água, com privação de comida, com privação de ir ao banheiro, as pessoas sendo colocadas por horas e horas em posições muito depreciativas, em posições danosas, como a gente vê em Gaza, mas numa pequena fração. A gente sempre diz que o risco que uma missão como a flotilha corre, assim como a coragem que demanda de uma missão da flotilha, é sempre uma pequena fração do risco e da coragem que demanda ser palestino em Gaza nesse momento. Ainda assim, 15 anos atrás assassinaram 10 integrantes da flotilha. E há 3 meses atrás bombardearam o nosso barco, o barco da consciência. Então, a visibilidade é o que traz mais segurança numa missão como essa. As outras interceptações foram muito violentas. O Medellín, por ter crescido tanto, uma mobilização que contou com o apoio de tantos de vocês, fez com que Israel não pudesse pagar o custo político de nos assassinar. E cresceu tanto a um ponto que mesmo numa interceptação, ao invés de torturar, negar água, negar comida e colocar em posições vexatórias, eles tentaram fazer uma manobra publicitária e eles ofereciam água, eles ofereciam comida para dizer que eles não estavam cometendo um crime ali. Mas era um crime sim, porque a Corte Internacional de Justiça, nas suas decisões liminares do caso aberto pela África do Sul, que o Brasil se juntou a ele também contra Israel, acusando Israel do crime de genocídio, ele diz naquela decisão liminar que Israel ou qualquer outro país está proibido de impedir qualquer tipo de ajuda humanitária chegar em Gaza. Então aquilo ali é uma violação direta da decisão liminar da Corte Internacional de Justiça, assim como uma violação dos casos que tramitam no Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu e Yoav Galan, por exemplo, aberto por 600 advogados chilenos que também nos apoiaram na flotilha, assim como uma violação das poucas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, do pouco que se aprovou ali. As resoluções que foram aprovadas tratavam de ajuda humanitária chegar sem ser impedida em Gaza também. Além disso, ainda há uma violação da lei dos mares, porque a gente estava em águas internacionais e foi interceptado por uma força que não tinha jurisdição ali. E mesmo se a gente já estivesse na beira de Gaza, por mais que os sionistas não aceitem, é território palestino, aquelas águas são palestinas, não são de Israel para acreditar que pode interceptar qualquer barco ali. Portanto, quando a gente fala de uma missão como essa, a gente está falando da necessidade de trazer visibilidade, não só para a segurança das pessoas, mas para que ela tenha o efeito político necessário, de que ao levar aquela missão adiante, a pessoa pensa naquela missão, mas pensa na causa da origem daquela missão. Essa missão não deveria existir, gente, não deveríamos ser nós indo lá. Não fomos nós que assinamos o Estatuto de Roma, a Carta da ONU, a Convenção de Genebra, não fomos nós que assinamos esses tratados internacionais, são os Estados nacionais quem tem que garantir as ações como essas. O problema aí que vem a pergunta é que, nesse momento, a maior força imperialista do mundo, que são os Estados Unidos da América, impedem que os organismos internacionais façam qualquer coisa a respeito. Eles aplicam sanções a quem responsabiliza Netanyahu e Yoav Galan, por exemplo, como os procuradores do Tribunal Penal Internacional, por exemplo, como a relatora especial da ONU, Francesca Albanese, por exemplo, como todos os advogados também que estão em vários outros lugares tentando responsabilizar os sionistas no mundo que cometem crimes de guerra e depois vêm curtir férias aqui no Brasil, por exemplo, e em outros lugares do mundo. Então, essa força imperialista impediu que qualquer resolução do Conselho de Segurança da ONU, que fosse com algum sentido prático para deter o genocídio, fosse aprovada no Conselho de Segurança da ONU. E essa força impediu que processos, por exemplo, que defenderiam com mais força a criação, tanto o reconhecimento de um Estado palestino ou citações mais fortes contra o genocídio, avançassem pela pressão diplomática e comercial e ameaça de tarifas e tantas outras coisas. Então, os Estados Unidos da América é coautor do genocídio. Não é que Biden era um sionista e por isso apoiava, não. Os Estados Unidos trata, desde ali da década de 50, sem nenhuma restrição, nunca mais levantou a voz contra o sionismo depois da crise do Suez. Então é muito importante que a gente diga, nesse momento, Trump, com todas as confusões que ele gera, com todos os vídeos de inteligência artificial, a confusão da ajuda humanitária, a pressão sobre outros países, o lobby para que outros países do sul global aceitem pessoas expulsas da Palestina, tudo isso que ele tem feito, tem criado o caminho perfeito dos sonhos de Benjamin Netanyahu para executar esse processo
da limpeza étnica, da solução final que ele acredita para o povo palestino. Então não tem como você lutar contra o sionismo sem tratar também do imperialismo como uma batalha fundamental. E isso é muito importante, porque a gente vê muita gente que fica frustrada ao ver crianças visivelmente sendo mortas de fome, e ver crianças definhando, e ver pessoas definhando que parecem qualquer pessoa do mundo. O povo palestino é muito diverso etnicamente também, né? Então lembra muita gente. As pessoas veem aquelas pessoas definhando e pensam, isso é errado, mas as pessoas gradativamente, ao longo desses 21 meses, eu vi muita gente falar, poxa, por conta disso eu comecei a problematizar minhas próprias relações aqui no país que eu vivo. Eu passei a problematizar o meu consumo. Eu passei a problematizar as relações com a classe dirigente do meu próprio país, ou com o sistema político do meu próprio país. Porque no fim das contas essas lutas estão completamente conectadas. Todos esses dias da Flipei vai ser discutido um outro horizonte possível. Uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas as demais. E uma sociedade livre da destruição da natureza. Tudo isso é parte da batalha fundamental. Então muitas vezes a gente pensa como algo que a gente delega a outras pessoas. Está acontecendo uma coisa lá longe e a gente torce pelo melhor, porque realmente é muito ruim. Mas a gente não trata como se fosse necessariamente uma responsabilidade nossa. Quando é, gente, a gente não precisa que as prisões sionistas cheguem aqui no Brasil para que a gente se insurja contra elas. A gente não precisa que as bombas de 8.000 libras que caem sobre as cabeças palestinas estejam caindo sobre as nossas cabeças para a gente lutar contra o mal que é o imperialismo. Alguém tem dúvida que o Brasil é um alvo prioritário do imperialismo? Nós temos 1/7 da água potável disponível em forma líquida do mundo. Nós temos os 2 maiores aquíferos do mundo, o maior rio do mundo, a maior floresta tropical do mundo, a maior potência para energias renováveis do mundo, uma das maiores disponibilidades de terras raras do mundo. Alguém tem dúvida que uma hora aquelas bombas, aqueles canhões vão se voltar contra nós? A gente precisa esperar até que mais povos tenham sido destruídos? Olha o caso da Argentina, exatamente, como Janine está trazendo. É muito importante que a gente lembre, gente, de que as mesmas armas que são testadas lá são implementadas aqui contra nós. O governo de São Paulo, as polícias estaduais utilizam fuzis sionistas, testados nos corpos palestinos. Governos utilizam softwares de espionagem contra nós. Governos utilizam drones, governos utilizam uma série de coisas, como viaturas blindadas, obuseiros e tantas outras coisas. Nós precisamos rejeitar esse projeto desde já, gente. A gente está vivendo uma encruzilhada histórica nesse momento, de que o futuro do povo palestino, muito provavelmente vai ser o futuro de toda a humanidade. Então nós temos essa tarefa histórica de compreender que a gente precisa de fato insurgir. E a gente sabe que o sistema capitalista neoliberal não diz isso. Ele diz que a gente só serve para vender nossa força de trabalho e consumir e competir com o irmão, com a irmã do lado, e que a gente não tem potencial de transformar nada. Imagina se a gente vai ter potencial de transformar nada. Logo nós, tão pequenos como nós somos. Mas isso é uma mentira. Os povos têm todo o poder de transformar a história. Só que esse segredo de que os povos conseguem de fato transformar a história, ele está condicionado a um processo, que é a organização e a luta coletiva. Então nós precisamos encontrar o caminho. Eu espero que vocês, ao longo desses dias na Flipei, reflitam com muito carinho sobre o que é que nós estamos fazendo aqui. No meio de um desastre ambiental planetário, da soma de todas as crises, no meio de uma destruição econômica terrível, no meio da fome e de tantas privações que esse sistema falhou com a humanidade e com todos os demais seres vivos com quem a gente compartilha esse planeta. Qual que é o nosso papel hoje? Eu tenho certeza que quando um prefeito de São Paulo tenta impedir que a Flipei aconteça, é porque ele não quer que a gente saia do evento como esse entendendo. Essa tarefa é nossa, nós vamos nos organizar, nós vamos fazer e ao fazer nós vamos vencer. Porque esse é o destino de todo povo que luta contra as opressões. E para concluir, gente, aí se vocês quiserem intervir mais, a Soraya é quem está dirigindo essa nossa mesa. Eu queria falar sobre essa próxima missão. Mais uma vez, só um recado. Essa missão ela vai sair, como todas as missões que vão de barco tentar romper o cerco, ela não tem certeza que vai chegar. Como todas as missões, tem 4 cenários possíveis. A gente pode ser derrotado na guerra burocrática. Os países são pressionados por Israel e pelos Estados Unidos, a ponto, gente, quando a gente estava em Malta, eles pressionavam o primeiro-ministro de Malta, e pressionavam o comandante das Forças Armadas, e pressionavam o prefeito, e pressionavam o coordenador dos portos, e pressionavam a guarda costeira, e pressionavam a agência marítima, e pressionavam todos os países em volta.
Ou seja, eles fazem isso com todos os países. Existe uma chance considerável de que a guerra burocrática impeça pelo menos que alguns dos nossos barcos avancem. A gente vai seguir com todos os que a gente conseguir vencer a guerra burocrática. Saindo, a gente tem 3 outros cenários possíveis, que é sofrer uma nova interceptação, como a gente sofreu no Medellín e no Handala, que as pessoas são sequestradas, ao invés de ir para Gaza, elas são levadas para o porto de Ashdod, nos territórios ocupados em 48, de lá são levadas para o escritório de imigração, de lá são levadas para a prisão de Givon, e em casos como o meu, podem ser levadas ainda para a Solitária, no presídio de Ayalon. Ou, ao invés de serem interceptadas, elas podem ser atacadas, como foram 15 anos atrás no Mavi Mármara, quando assassinaram 10 militantes da nossa missão. Ou como 3 meses atrás bombardearam o nosso barco Conchas. Mas a gente vai trabalhar e vai dar toda a nossa energia para dessa vez a gente chegar no 4º macro cenário, que é a gente de fato chegar em Gaza. E quando a gente chegar em Gaza, a gente precisa de todo mundo, gente. Todo mundo mobilizado, porque os mesmos riscos que estão quando a gente está no mar, eles amplificam muito ao chegar em Gaza. Os riscos de ataque, os riscos de bombardeio, o risco de Israel colocar suas gangues para atacar uma missão como a da flotilha, o risco de todo tipo de coisa acontecer num ambiente tão brutalizado e tão destruído como está Gaza nesse momento. E a forma que a gente encontrou de fazer isso é fazer mobilizações permanentes. Então a gente não está indo só com um barco, mas as mobilizações vão estar acontecendo todos os dias. Então a gente conta com vocês para estar com a gente, acompanhando online, divulgando essa missão, porque visibilidade traz segurança, visibilidade traz sentido político de colocar Gaza e o povo palestino no centro do debate mundial, mas a gente conta com vocês para dar um passo seguinte, de se arriscar a ir mais para a rua, a se mobilizar. São Paulo é o lugar que a gente pode dizer com muito carinho, muito orgulho no Brasil, graças ao trabalho de Soraya e tantas outras pessoas da Frente Palestina São Paulo. Foi o lugar que aconteceu há pouco mais de 2 meses atrás a maior manifestação de solidariedade ao povo palestino da história do Brasil. Parabéns para cada pessoa aqui que estava nesse momento. Ainda não é suficiente, gente. A gente precisa intensificar os esforços. E aí eu conto com cada um de vocês para a gente fazer essa batalha histórica agora. Os próximos meses vão ser decisivos. Chega um momento da insuficiência alimentar, da escala 5 do grau de insuficiência alimentar, do grau de fome, um momento fisiológico do seu corpo, que mesmo que você receba alimento, o seu processo de emergência médica é tão grande que não garante que você vai sobreviver. A gente está à beira de ver centenas de milhares de mortes, sobretudo de crianças palestinas. Então, o senso de urgência precisa ser máximo e que a gente compreenda que as pessoas que estão naquele barco não são mais importantes, não são mais corajosas, não são nada disso. São tão importantes quanto cada um de vocês aqui, num evento como esse que toca a batalha das ideias, são tão importantes quanto quem está numa manifestação, são tão importantes como quem está fazendo o BDS, são tão importantes como quem está na batalha judicial, igual o Tiago que está aqui, o irmão advogado que defende tantas pessoas acusadas injustamente pelo sionismo. E é muito importante que a gente toque essa batalha, cada pessoa na sua área. É muito mais como dizia o Saltimbancos: junta um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes, e mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar. Obrigado, gente, nós estamos juntos. Alô? Alô? Acho que esse é melhor. Isso aí, muito bonito e emocionante ver o galpão cheio aqui para falar de Palestina. E emocionante depois de uma luta que tentaram silenciar mais uma vez a nossa voz, como fazem historicamente. Então, obrigada a cada um que está aqui, cada uma que está aqui. A gente vai abrir mais uma rodada de perguntas. Quem quiser fazer perguntas para o Tiago, né? Pode vir. Tiago, agora me diz uma coisa. Em relação aos demais países, a gente sabe que o norte global, essa parada toda, não vai ajudar e não ajuda mesmo. Mas eu falo dos países como, por exemplo, Turquia, a própria Rússia, esses países que não estão necessariamente alinhados com o norte global. Por que não existe uma ação ativa de ajuda para com o povo palestino? Porque, vamos dizer, a China. A China não tem nada a perder. E a China tem cacife porque ela pode peitar o Trump e dizer, tá bom, quer peitar, peita.
por que não existe uma ação de ajuda maior para com o povo de Gaza, para com o povo palestino, a própria Turquia, que é a Turquia foi o Império Otomano. E não existe uma ação mais sólida de bloqueio naval para esse bloqueio naval do Estado de Israel. Por que não existe essa ação? Fazer mais 4. Quem mais? Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu devia ter perguntado para o Ilan, mas você que também, Thiago, que está viajando o mundo, né, nessa luta, eu queria saber, considerando também, eu lembro de ver uma entrevista da Francesca Albanese falando que o lugar que ela se sentiu mais insegura viajando e falando sobre a Palestina foi na Alemanha, por conta da repressão lá, e agora considerando tudo isso que aconteceu, mesmo com a vinda do Ilan na Flip, que precisou de detector de metal, e agora a prefeitura cancelando na Praça das Artes, como você analisa isso, né? Se São Paulo, não sei se o Brasil, mas se São Paulo está se tornando também um lugar assim, meio de importância dessa luta por conta desses ataques sionistas. Obrigado e parabéns. Obrigada. Mais alguém? Por favor. Boa tarde. Duas coisas simples. Homenagear você pela sua coragem, tá? Pela sua militância. Eu acho que você vai em nome de toda a humanidade. A sua luta é pela humanidade, tá? Então eu quero, antes de mais nada, prestar minha homenagem a você, tá? E que você seja feliz e consiga todos os seus objetivos, tá? Segundo, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, certo? Manifestar minha indignação, minha revolta, certo? Com o bárbaro assassinato do sem-teto que houve essa semana, né? O rapaz foi imobilizado por uma dupla de assassinos da polícia militar embaixo do viaduto no Brás e foi assassinado covardemente pelas costas, tá? Eu não me conformo. Aonde é que vai parar isso? Se não der um basta, nós vamos ter aqui um nazismo aqui declarado. É preciso dar um basta nisso, tá? Estou indignado. Mais alguém? Pode ser os 3 e a gente... Tem mais... Vamos passar mais 3, a gente volta para o Thiago. Pode vir, companheiro. Cuidado para não tropeçar. Olá, Thiago, de novo. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, mas é uma pergunta que é realmente muito importante para mim. Eu sei que acaba ficando um pouco parecendo que era um campo muito filosófico, assim, mas realmente não é. Porque eu acho que a diferença, quando eu vejo a sua luta e alguns outros companheiros de luta que eu acredito igualmente, mas uma coisa que me tocou muito na missão da flotilha, que eu pude acompanhar pela internet, foi o quanto vocês tinham a perder. Isso me comoveu num nível muito emocional, muito espiritual, de, assim, realmente é a razão de eu estar aqui, é a razão de eu estar tão transformado, de eu ter entendido que mesmo tendo tanto a perder, você pode e deve lutar contra a injustiça. Mas é uma coisa um pouco mais direta, na verdade. A minha questão é possível enfrentar esse sistema, as injustiças sistêmicas, sem a violência? Da forma como vocês estão fazendo, porque assim, a gente tem uma escassez de exemplos históricos de quando a violência sistêmica foi enfrentada com esse combate pacífico. E eu queria inclusive trazer uma anedota curta. Eu conheci o seu trabalho por meio de muitas matérias lá em Brasília, e era sempre assim: Thiago Ávila sofre violência. Então é aquela coisa, toda hora o Thiago Ávila tá apanhando numa manifestação, aí ele sai no jornal e eu, cara, quem é esse cara que sempre apanha, sabe? Então isso pra mim era muito engraçado, e foi por meio disso que eu descobri o seu trabalho. Nunca era tipo, Thiago Ávila bate em alguém, é tipo a repressão contra o Thiago Ávila. Isso me aproximou das suas ideias, da sua luta. Então assim, eu posso não estar falando por todo mundo, mas eu estou falando da minha experiência, o quanto isso me sensibilizou, o quanto me tocou e o quanto atraiu minha atenção para problemas que antes eu ignorava porque eu não conseguia conceber pessoas que têm tanto a perder como o seu caso, o meu caso em muitas dessas lutas, mas a gente não consegue ficar calado. Então eu queria entender se você acredita que
é possível esse enfrentamento até o fim, assim, ou pelo menos em grande parte do caminho, mas dessa forma tão bonita e tão fácil de entender, fácil do mundo ver como você anda fazendo, e se esse pode ser um meio final. Muito obrigado. Ixi, a gente vai fazer mais 2, depois a gente volta, tá, gente? Porque senão fica muita pergunta, né? Então tem uma aqui, pode vir, por favor. Na próxima, volta, tá? Ele responde e volta as outras. Vai ser ela mais uma, depois nas outras volta de novo para a plateia. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou Nelly, eu me apresento como pessoa transgênero e também como pessoa transmigrante. Venho do país irmão, Argentina. E também quero representar as pessoas com útero daqui, que a gente também merece estar aqui perguntando, sim? Tanto as mulheres como as pessoas trans. Eu queria fazer um comentário bem simples, que eu tenho muita ignorância ainda sobre a causa palestina, mas estou começando a compreender ainda mais sobre a implicância de que o primeiro-ministro de Israel vai chegar pronto para a Argentina. Uma das implicâncias é a privatização da água a partir da empresa Mercot, que é israelí. E também queria saber como essa mobilização que vai acontecer agora, que também está sendo repudiada por Argentina, mas que implicam outras políticas que a gente está sofrendo lá, como é também a implicância política a nível sul-americano da presença dele aqui, nesse sentido. E também quero compartilhar para todo mundo que é importante ver tudo o que está acontecendo na Argentina é só uma profundização pior ainda do que foi o bolsonarismo aqui. E é importante que a gente também possa olhar sobre isso, porque somos irmãos. Somos sudacas, somos do Abya Yala, e tanto o que acontece aqui afeta a Argentina, quanto o que acontece na Argentina também afeta aqui. E o Rio Mar, acho que tem que abraçar a todas as nossas lutas, né, do sul global. Valeu. Obrigada. Acho que era ele, você. Depois nós vamos abrir uma segunda rodada, tá, gente? Depois a gente abre uma segunda rodada. Vem para cá, por favor. Isso. Boa tarde, Thiago. Bom, acompanho você desde o tempo da partida para Santiago de Compostela, que já faz um bom tempo. É o seguinte, você havia dito a respeito de uma mobilização de juristas do Chile em relação ao governo de Israel. Mas é um grupo. Eu gostaria de saber se você tem notícia de outros grupos jurídicos ao redor do mundo que pudessem se juntar a esses mesmos, com essa mesma causa, e o quão difícil ou fácil seria essa mobilização nos dias de hoje, pensando que nós temos internet, nós temos uma série de recursos para mobilizar mais pessoas e fortalecer esse movimento contra o sionismo. E mais uma outra coisa, no ponto de vista não só seu, como o seu também, Soraya, como seria um mundo futuro com a existência de um Estado palestino, e se vocês têm notícias de que a existência desse Estado também estaria ligada a um pagamento de indenização a tudo que o governo israelense tem feito até então. Obrigada, eu vou passar para o Thiago, eu respondo depois dele, tá? Obrigado, Soraya. Gente, vou pegar a pergunta aqui. Eu estava fazendo uma oficina de formação política sobre Palestina em Cuba, e essa era a pergunta que todos os lugares que eu fui, as pessoas perguntavam. E aí? E os BRICS? E a China? E a Rússia? Não vão parar esse genocídio? É muito importante, gente, que a gente compreenda que esses processos históricos, eles não são tão dinâmicos como a necessidade ou o senso de urgência que o povo palestino tem. Nem que o povo cubano tem, porque as pessoas perguntam isso lá sobre a Palestina, mas também perguntam sobre eles próprios. Quando que o bloqueio dos Estados Unidos de mais de 60 anos vai deixar de ter efeito, se a gente está construindo um mundo que está tentando se livrar da dolarização, um mundo que está tentando se tornar multipolar? E a velocidade desses processos não tem sido suficiente para deter a maior força hegemônica do nosso tempo ainda, que são o imperialismo estadunidense. E aí tem alguns motivos que justificam essa demora. A começar que nessa dualidade entre o mundo unipolar e o mundo multipolar,
é um pouco diferente do que era a dualidade do período da Guerra Fria, em que era um bloco capitalista e um bloco socialista, com todos os problemas de burocratização e todos os problemas que a Flipei sempre discutiu com muita profundidade, muita generosidade também política. A gente não está falando de uma Rússia socialista, nem de um Irã socialista, por exemplo, né, e de uma China com tantas contradições, como é o processo de governo chinês. A gente não está falando de uma dualidade pautada pela emancipação dos povos e a barbárie e a destruição capitalista. Isso é algo já bem relevante para justificar também o senso de urgência não ser suficiente para deter essas violações. Mas, além disso, Rússia e a sua guerra contra a OTAN na Ucrânia está ali atolada de uma forma bastante significativa para a capacidade militar até do seu país. Todos os processos que viveu com o grupo Wagner, sobretudo no Maghreb e tantos outros países, os processos que a Rússia viveu colocam a Rússia com uma inviabilidade também tática e militar de tocar grandes tarefas militares. Agora, não dá para esquecer que a Rússia também tem relações econômicas com Israel, e o lobby sionista também existe na Rússia. É algo a se levar em conta. A China, como o irmão falou, que a China não tem nada a perder, mas a China está apostando em manter os mercados abertos nesse processo de curva, de ganho, de relevância econômica, de relevância geopolítica, o máximo de tempo possível. E quanto mais ela puder demorar e atrasar e adiar uma guerra muito provavelmente inevitável contra o sistema imperialista, é do interesse da China adiar. Só que é do interesse do povo palestino adiar? Não. É do interesse nosso atrasar essa luta contra o imperialismo, o mal que o imperialismo pode fazer no nosso país, intervindo em eleições, promovendo golpes, causando tantas violações. O que acontece com os países que não estão tão bem estruturados para essa batalha? O que vai acontecer com eles até lá? Quantos aliados de um mundo multipolar, os países da multipolaridade vão perder se não se dedicarem mais a enfrentar o inimigo existencial imperialista dos Estados Unidos? Então é algo a se levar em conta. Os únicos países que de fato se dedicaram no sentido armado a deter o sionismo são países extremamente estigmatizados e acusados. Eu tenho muitas diferenças com o governo da República Islâmica do Irã. Eu sou comunista, gente. Então eu vou ter diferenças. Eu defendo um Estado laico. Eu defendo o fim da exploração, todas as opressões, da destruição da natureza. Vou ter muitas diferenças, assim como tenho diferenças com muitos dos movimentos armados na Palestina histórica. E tenho muita convergência com vários outros. Isso não muda o fato de que os únicos países e organizações que fizeram enfrentamento armado ao regime odioso sionista foi a República Islâmica do Irã, Ansar-Allah no Iêmen, Hezbollah no Líbano, Hamas na Palestina histórica, Jihad Islâmica, Frente Popular de Libertação da Palestina, Frente Democrática de Libertação da Palestina, Comando Geral, Caminho Alternativo e milícias no Iraque, milícias na Síria. Esses foram os grupos que enfrentaram e ainda, de certa forma, enfrentam e mantêm Israel minimamente ocupado em outros frontes e outros processos, para não terem mãos livres para cometer sua solução final contra o povo palestino. Agora pensem quantas vezes as pessoas não atacam esses países, não compram a mentira imperialista de que esses países são terroristas, de que esses países estão causando uma guerra ou provocando uma guerra. Logo depois que a gente saiu daquele ascenso ali de uma conscientização de massas sobre o genocídio em Gaza, que vem logo depois da flotilha, mas também da marcha global para Gaza no Egito, também do comboio Sumud, também de quando a imprensa imperialista passou a falar disso também, né, porque eles ficaram quase 2 anos calados e começaram a falar eventualmente. No meio disso, a forma que Israel encontrou de sair dessa crise foi atacar o Irã. E atacando o Irã, ele contava que a manipulação ideológica, a imprensa imperialista do norte global, sobretudo, mas que aqui a gente também tem, juntaria de novo ali numa grande luta anti-islâmica, anti-jihadista, né? E de fato, de certa forma, conseguiu, porque Gaza saiu das notícias depois daquele período. E agora volta pelo agravamento da fome, da situação tão grave de fome. Então é muito importante que a gente leve isso em consideração, de que os países têm seus próprios interesses e de que a mudança do mundo no sentido multipolar, ela ainda não é uma mudança pautada pela emancipação dos povos, e muito mais sobre uma independência do mundo unipolar que submetia esses países ao imperialismo. É muito importante que aqui, a Flipei, que é um evento com uma orientação radical, no sentido de ir na raiz, a gente fale sim de revoluções, gente. A gente fale de acabar com o sistema capitalista.
a gente fala de destruir o sistema imperialista, de destruir o sionismo como ideologia racista e supremacista que ele é. A gente não tem que ter medo de falar isso não, gente. A gente pode falar com vários tons de voz. Eu posso falar gritando, mas eu posso falar falando também. Nós temos que destruir os nossos inimigos existenciais, porque eles quem causam todas as barbáries e todas as violações que estão ao nosso redor. E aí eu queria chegar na pergunta do irmão sobre a não violência. Ao longo da história da luta anticolonial, a gente vê vários casos de táticas não violentas que deram muito certo no sentido da mobilização de massas. Quando a gente vê a independência da Índia contra o imperialismo britânico, por exemplo, a Satyagraha, liderada por Gandhi, ali Gandhi e o movimento de libertação da Índia fizeram uma marcha de 357 quilômetros para chegar no litoral e produzir sal. Isso é uma ação não violenta, né, de desobediência civil. Ao produzir sal, estava quebrando o monopólio britânico sobre o sal na Índia, mas estava também dizendo que o povo pode ser autossuficiente. Aquela tarefa pedagógica de dizer que nós não precisamos dos nossos opressores. Nós, nos nossos bons conviveres em comunidade, podemos sim viver uma vida de bem viver, uma vida de realização. Então, a não violência, ela também tem esse fator pedagógico. Lá quando se ocupava Minas, apanhando literalmente do exército britânico, mas que não parava até o exército britânico cansar de bater e não conseguir mais fisicamente agredir as pessoas, e a mina enfim era ocupada, ou então pessoas que faziam greves de fome tão intensas como na independência da Índia. Esses processos mobilizavam até greves gerais, gente. Eles não chamavam de greve geral na Índia, eles chamavam de dias de jejum e oração. Mas nos dias de jejum e oração ninguém dirigia os ônibus, ninguém dirigia os trens, ninguém cozinhava, ninguém fazia nada, porque é a nossa classe trabalhadora quem faz tudo nessa sociedade. Se a gente não está fazendo, ninguém faz. Então, a tática não violenta, ela tem esse papel de trazer novos sujeitos para a luta, de escancarar a violência da força opressora. A gente vê outros exemplos na luta do apartheid na África do Sul, a gente vê outros exemplos também na luta pelos direitos civis, com Martin Luther King, Rosa Parks, e tantas lutas importantes contra a lei de segregação racial Jim Crow nos Estados Unidos, as leis racistas, que ali também se fazia isso. Muito parecido com a Flotilha da Liberdade, era as caravanas da liberdade, que o povo ia de ônibus para o sul racista, militantes brancos, militantes negros iam de ônibus para o sul racista, sofria uma violência terrível. Na semana seguinte, o próximo ônibus vinha com 5 vezes mais gente, e aí sofria uma violência terrível. Na semana seguinte tinha muito mais gente, até que derrotava aquele regime de segregação racial. Quando Rosa Parks, que foi presa ao se recusar a dar o seu lugar para uma pessoa branca no ônibus, ela mobilizou uma greve que por 6 meses boicotou a empresa de ônibus Montgomery Bus, até que derrotou a segregação racial nos ônibus também. Então são táticas que têm um fator, uma capacidade muito grande de mostrar para as pessoas a violência da força opressora. O Medellín não era forte pelo tamanho ou pela quantidade de pessoas, na verdade foi o menor barco que a gente já mandou para Gaza em toda a história, 17 anos das tentativas de romper o cerco a Gaza pelo mar. Mas justamente naquela fragilidade ficou escancarada o tipo de ação não violenta, de que nos outros anos, inclusive um mês antes, quando eles bombardearam o nosso barco Conscience, eles diziam, terroristas do Hamas levando armas para atacar Israel. Eles não conseguiram dizer isso de nós no Medellín, não conseguiram dizer isso da Greta com um chapéu de sapo, e não conseguiram dizer isso das outras pessoas. Então mudou, ao invés de dizer terroristas do Hamas levando armas para atacar Israel, falou, é o barco selfie, gente que está fazendo isso para aparecer. Porque eles tinham que encontrar uma forma de tentar desqualificar aquela ação. Agora, todas as ações políticas, ela tem o papel de buscar a visibilidade sim, para promover mudança, não para as pessoas individualmente ali. Então quando as pessoas perguntavam, como é que foi estar na prisão, na solitária israelense, a gente falava, tudo bem, é uma violação, mas tem 10 mil presos palestinos nesse momento, entre eles 400 crianças. Como você se sente correndo risco numa missão como essa? Sim, tudo bem, é um risco, a gente se prepara, a gente trata isso com muita seriedade, mas é uma pequena fração do risco que o povo palestino corre em Gaza todos os dias. A gente pega a visibilidade dali e joga para onde ela deve estar, que é na causa palestina. E aí entra o debate da não violência enquanto estratégia revolucionária. Eu vou confessar para vocês que eu nunca vi uma revolução que acontecesse de forma não violenta. Não foi assim na Revolução Russa, não foi assim na Revolução Cubana, não foi assim na Revolução Chinesa, não foi assim na resistência ao Vietnã contra a invasão imperialista dos Estados Unidos. Nenhum processo revolucionário, como a gente entende revolução, de mudar a correlação de força e a sociedade de classes que a gente vive, e construir uma sociedade, ou caminhar para construir uma sociedade livre da exploração, das opressões, da destruição da natureza, nenhuma aconteceu sem a tomada do poder. Então a não violência é uma tática que ela tem o seu papel na luta anticolonial,
mas que ela não é a única, que ela nunca pode negar o direito dos povos de insurgirem contra a colonização, inclusive de forma armada. Isso até a ONU diz, gente, no seu artigo 51. O crime não é lutar contra a colonização e surgir contra ela, o crime é a colonização. Então a gente não tem que ter medo nenhum de nunca aceitar a criminalização, nem de Hamas, nem de Jihad Islâmica, nem de Frente Popular de Libertação da Palestina, nem de Frente Democrática de Libertação da Palestina, nem de Comando Geral, nem de Caminho Alternativo, nem nenhuma organização. Todas as organizações que lutam na Palestina histórica contra a colonização estão fazendo o que o direito internacional permite elas fazerem. E a colonização que é a criminosa, a colonização que é a assassina. Um último caso que eu queria lembrar sobre isso é que muita gente cita a luta contra o apartheid na África do Sul como uma luta não violenta, no sentido do Nelson Mandela ter ficado 27 anos preso, dos festivais internacionais, dos boicotes, desinvestimentos e sanções, mas é importante lembrar que 400 mil cubanos foram lutar contra as tropas do apartheid em Angola e na Namíbia. E quando acabou o apartheid na África do Sul, Nelson Mandela falou, primeiro ele falou sobre o povo palestino, sabemos que a nossa liberdade não será completa enquanto o povo palestino não for livre, mas depois ele falou, o apartheid não teria acabado e nem Namíbia nem Angola seriam países livres se não fossem os mais de 400 mil internacionalistas cubanos que vieram aqui e, diferente de todos os demais que vieram aqui, não levaram uma única pedra preciosa. A única coisa que os cubanos vieram e levaram embora foram seus mortos e a solidariedade de lutar contra o apartheid. Então a gente nunca vai negar a luta dos povos, embora a flotilha seja uma tática não violenta. Muito bom. Eu sou mediadora, mas teve uma pergunta aqui que foi dirigida para mim também. Então eu vou comentar aqui, né, sobre essa questão do Estado palestino. 48. Israel ocupa 78% do território histórico da Palestina, violentamente. Um projeto colonial, que é o que a gente chama de colonização por povoamento. Os pesquisadores, antropólogos, falam que é uma colonização por povoamento há mais de 100 anos, sempre em aliança com o imperialismo do momento. Colonização por povoamento busca substituir a população nativa, no caso a população palestina nativa, não judia, por uma população estrangeira europeia, no caso da Palestina. É o que aconteceu em relação aos indígenas, no extermínio dos indígenas nas Américas. Você substitui a população nativa por outra estrangeira. Isso exige limpeza étnica e genocídio. E por isso a história da Palestina, neste projeto colonial sionista, sempre em aliança com o imperialismo do momento, é marcada por limpeza étnica, genocídio, colonização, apartheid e racismo. O projeto colonial sionista é racista por natureza. 67, Israel ocupa o restante da Palestina. Gaza, Cisjordânia, Cidade Velha de Jerusalém. 22% da Palestina histórica. Há uma expansão colonial agressiva. Nós temos 14 milhões de palestinos, metade dentro das suas terras. A gente está vendo em Gaza, que inclusive saiu uma pesquisa do Harvard Dataverse, falando em 377 mil palestinos desaparecidos. Metade crianças, 16,5% da população. E o Holocausto continua. Eu não estou nem falando em genocídio, estou falando num patamar superior de genocídio, um Holocausto palestino, em que a fome, vocês estão vendo, é arma. Cisjordânia, limpeza étnica aprofundada, acelerada, pogroms de colonos sionistas, assassinos violentos. Já mataram mais de 1.000 nos quase 2 anos. Dentro da Palestina ocupada em 48, que hoje o mundo chama de Israel. Os remanescentes da Nakba de 48, Nakba, palavra árabe que significa catástrofe. Remanescentes da Nakba de 48, hoje são 1,9 milhão de palestinos. Eles têm cidadania árabe-israelense, mas não têm os mesmos direitos. São cidadãos de segunda, terceira, quarta categoria. 65 leis racistas contra eles. Nas aldeias beduínas, dentro das áreas ocupadas em 48, Israel não fornece sequer serviço básico. Já destruiu aldeias como a Larakib. Mais de 200 vezes os palestinos vão lá e reconstroem.
E nós temos, desses 14 milhões, 6 milhões em campos de refugiados, nos países árabes, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos de retornar, milhares na diáspora. Esta é a totalidade do povo palestino. Já foram várias apresentações como acordos de paz, como a gente viu com Oslo, em 93, vendido ao mundo como a paz, que criou a autoridade palestina, porém sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral e com cooperação de segurança com Israel como desdobramento. Se tornou a gerente da ocupação, inclusive formando uma nova classe capitalista em torno da autoridade, com negócios vinculados com a ocupação. Gaza submetida a bloqueio criminoso há mais de 18 anos, em que já aconteceram 4 ou 5 massacres. Dieta forçada era a regra do sionismo em Gaza. Agora é nenhuma gota de água, nenhuma gota de alimento. Nessa busca de solução final na contínua Nakba, a catástrofe palestina de extermínio do povo palestino. Os palestinos não podem sequer se encontrar dentro da sua própria terra. E é por isso que o professor Ilan Pappé, historiador israelense, da parte dos novos historiadores israelenses anti-sionistas, afirma no livro dele, 10 mitos de Israel, o último mito que ele coloca é a tal da solução de 2 estados. Porque essa venda da paz nunca passou de paz dos cemitérios. Nunca passou de paz dos cemitérios. Nós temos que usar as palavras corretas. Não existe paz sem justiça. E ele fala no livro dele, no último capítulo, eu convido vocês a lerem, da editora Tabla, também comprarem os 2 lançamentos aqui da editora Elefante, né, Rafa? Está aqui, comprei todos os livros, conheçam a nossa história. Ele fala, o último capítulo é a tal da solução de 2 estados. Ele diz que é uma invenção, é uma farsa. E hoje não passaria, se é injusta desde sempre, porque não contemplaria a totalidade do povo palestino, metade no refúgio ou na diáspora, os palestinos submetidos a leis racistas na Palestina ocupada em 48. Se não garantiria justiça, ela está totalmente inviabilizada pela expansão colonial agressiva. Ele fala, no último capítulo deste livro, hoje não passaria de um bantustão. Nós precisamos lutar por justiça. Então, eu acredito que essa é a nossa luta, a luta da humanidade, lutar por justiça, lutar para que parem de usar os nossos corpos, como estão usando agora em Gaza, mas também na Cisjordânia, para testar suas tecnologias da morte e depois vender para o mundo, e 70% se destina à exportação para promover o genocídio, o pobre preto, o extermínio indígena. As mesmas técnicas, no mesmo treinamento, as mesmas armas que são testadas sobre os nossos corpos, depois atingem os corpos pretos, pobres, aqui também no Brasil. Então nós temos que lutar por justiça. E justiça para uma parte dos palestinos, a qual eu me incluo, é lutar por um Estado palestino único, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todo mundo que queira viver em paz. A Palestina histórica, onde o meu pai nasceu. O meu pai dizia, como eu falei logo no início, que nunca houve um problema com o judeu, e tinha minoria de judeus palestinos, era todo mundo palestino. Um projeto colonial europeu, em aliança com o imperialismo, que tinha os seus interesses estratégicos na região, e a Palestina como coração, o centro para a circulação de mercadorias e ligação entre Europa, Ásia e África. Isso selou o destino da Palestina para dominar toda a região rica em petróleo, vocês sabem, mas também se descobriu gás natural, ali tem os aquíferos. Então, essa luta, gente, é pelas nossas vidas. Essa luta se cruza com a luta ambientalista e humanitária também, para a gente parar essa situação de emergência climática. Porque a quantidade de bomba que está sendo jogada lá adiciona mais um elemento para essa catástrofe climática. É uma catástrofe em
níveis que está acontecendo, ambiental, cultural, política, em todos os âmbitos, e que nós temos que parar e compreender, como eu tenho falado em todos os lugares, que somos todos palestinos, somos todas palestinas, porque a Palestina foi convertida no laboratório do mundo. E se hoje a gente não sente como os que sentem na periferia, os corpos atingidos pelas mesmas balas testadas sobre os corpos palestinos, vai chegar na gente. Se a gente não parar isso e entender que essa luta é nossa, de todos os oprimidos e explorados, e é por isso que o palestino revolucionário, marxista, Ghassan Kanafani, fala que a causa palestina não é apenas a causa dos palestinos, mas a causa de todos os revolucionários, das massas oprimidas e exploradas na nossa era. Se a gente não entender e parar, conseguir parar isso, porque vai vir de baixo para cima. Não esperem nada diferente disso. Vai vir de baixo para cima. A gente vai ter que lutar muito para parar isso. Felizmente, a nossa resistência heróica e histórica, na ação coordenada da resistência, e por favor, ninguém mais confunda resistência com terrorismo. Resistência, como o Tiago colocou aqui, é um direito legítimo dos povos colonizados, dos povos sob colonização, sob qualquer meio. Então, que a gente continue a ecoar as vozes palestinas e ecoar, perguntar o que fazer desde os nossos lugares. O Tiago está aqui, com a flotilha, as marchas a Gaza. Nós temos a campanha de BDS, o chamado do povo palestino, há 20 anos, boicote, desinvestimento e sanções. Nós temos que acreditar que nós podemos parar esse genocídio de baixo para cima, exigindo que se cumpra o apelo do povo palestino por isolamento internacional a esse Estado genocida. Dizer nunca mais é nunca mais para ninguém. E sentir como o povo palestino. Eu acho que é um pouco isso. Eu quero reforçar aqui o chamado que o Tiago fez no começo. Eu vou passar de novo para as perguntas, mas só para não esquecer, reforçar esse chamado. Nós estamos com um chamado do movimento BDS por embargo energético, por uma campanha, por apurações entre 7 e 10 de agosto em todo o Brasil, porque, infelizmente, desde Bolsonaro, o Brasil exporta petróleo para Israel. E o petróleo é brasileiro, não importa se é empresa privada ou não. Há 40 anos, como lembrou o Tiago, foi emitido um decreto proibindo, inclusive, a exportação de combustível para o apartheid na África do Sul. Nós queremos isso, nós precisamos exigir isso, que cesse todas as relações com o Estado genocida de Israel para afetar as bases materiais desse Estado. E o Brasil é uma liderança política aqui na região. Se ele faz esse gesto, embargo energético, nós estamos chamando 9 de agosto, 14 horas, em frente ao escritório do Ministério das Relações Exteriores, ali na Faria Lima, essa ação, se não agora, quando? Por embargo energético. E nós estamos chamando que todo mundo se levante e se some para pressionar pelo fim de todas as relações com o Estado genocida de Israel. Embargo militar, embargo energético, boicote acadêmico, porque infelizmente a gente tem universidades aqui importantíssimas, como a USP, que tem vários convênios com universidades israelenses, onde se desenvolve a pesquisa, a tecnologia, e também a ideologia para seguir com esse genocídio, limpeza étnica, colonização, apartheid e todo tipo de boicote, né, somando ao apelo e ouvindo o apelo do povo palestino por isolamento internacional. Nós precisamos, sim, que Lula rompa todas as relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado de Israel, que se imponha embargo energético, embargo militar, boicote acadêmico, boicote esportivo, boicote cultural, que ninguém permita que a sua arte sirva para encobrir um genocídio nunca mais, né? E é isso, nós temos que avançar nessa luta, contamos com todo mundo para a gente construir atos tão lindos e tão emocionantes como o que a gente construiu no 15 de junho aqui em São Paulo, que muita gente que está aqui estava lá.
eu vou, antes de passar para as perguntas, dizer mais uma coisa. A gente quer se solidarizar com os nossos companheiros e companheiras do MST, que promoveram uma linda primeira jornada muralista, então agora, neste momento, fazendo a segunda jornada muralista, e que também sofreram um ataque agora da prefeitura, a partir da vereadora, a partir de uma ação sionista da vereadora Cris Monteiro, do Novo, mandando pintar murais que estão embaixo do minhocão, que está escrito Palestina Livre. Se eles pintam um, nós vamos fazer 1000. Eu vou passar para mais uma rodada de perguntas. Obrigado. Meu nome é Draco, eu sou professor de biologia e atualmente eu moro na Alemanha. Eu sou 1 ano e meio membro do Partido Marxista-Leninista da Alemanha, o MLPD. E minha pergunta é curta, com um convite junto para todos. Eu tive a impressão, acompanhando pelo Instagram, na sua experiência, que a Greta aprendeu bastante com você. E aí eu gostaria de que você falasse mais com eventuais dicas, como interagisse com pessoas que nasceram com o privilégio, né, do norte global. E é mais difícil para eles, muitas vezes, ter essa percepção do que é uma luta não só contra opressões, mas anticolonial especificamente. Quando você está, desde nascença, às vezes, né, do lado do Estado que promove, né, ações coloniais. Eu tenho essa dificuldade lá na Alemanha, e daí o convite também, porque é difícil, até para uma organização marxista-leninista, perceber o enfoque disso, né? Por exemplo, que Hamas, com todas as contradições, ele não é, enfim, terrorista, não é equivalente a Israel e coisas do gênero. E falar para vocês, se quem quiser se organizar, porque é necessário, existe também essa coordenação internacional de organizações revolucionárias, a ICCOR, ICCOR, que é justamente para isso, para facilitar no mundo todo, né, organizações do nosso campo contra essas opressões. Se alguém quiser saber mais, enfim, depois pode falar mais disso. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Por favor. Bom, oi, eu sou a Ludmila, sou aluna do ensino médio. Essa é a minha primeira vez aqui, né, na palestra sobre esse assunto. E eu tenho 2 perguntas. Uma, eu queria saber como que o Brasil poderia fazer para ajudar o pessoal de Palestina, de Gaza. E a outra seria, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram para ir para lá? Obrigada. Gente, quem quiser fazer perguntas, vai entrando aqui nessa fila que está sendo organizada. Olá, tudo bom? Meu nome é Júlio César, eu sou ativista do Uniafro, Movimento dos Negros, né? E foi bem interessante essa luta. Eu tenho muita admiração por você, né? Também ser ativista, né? E estar nessa luta, eu achei muito legal quando você falou do Nelson Mandela, né? Que ele foi um grande ativista contra o racismo, né? Estrutural na África do Sul, né? Ele ficou mais de 27 anos preso. Aí depois ele teve uma oportunidade para concorrer às eleições. Ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul, né? Ele é uma grande inspiração para mim, né? E eu gostaria de também fazer uma pergunta sobre como que foi o momento quando você foi preso, você e a Greta, que eu também acompanho você nas redes sociais, né? E a última, para encerrar, né? Aqui no Brasil, no nosso país, existe o racismo constitucional, né? Que, tipo, em cargos de poder, tipo, na prefeitura, também como no Estado, e também na presidência, a gente tivemos muito pouco presidente, pessoas negras, homens, mulheres, negros. A gente não tem uma representatividade africana no Brasil, né? E isso é minha grande indignação, né? O povo negro o povo negro, ele é 59% da população brasileira, e nós não estamos nesses cargos, né? Isso é uma grande indignação. Mas no Brasil teve um primeiro presidente negro, que ele foi o Nilo Peçanha. Ele foi o primeiro negro da história do Brasil a se tornar presidente, né? Mas ele
ele teve muitas lutas, mas ele fundou a FUNAI, né? Ele foi um grande líder no Brasil, né? E eu, como ativista, né, eu acredito que as pessoas negras vão ocupar esses cargos, porque por racismo no nosso país, né? Não que o racismo global vai acabar, mas assim, para diminuir no Brasil a realidade brasileira, os negros têm que ter a oportunidade, assim como pessoas brancas têm a oportunidade de concorrer a eleições diretas. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Gente, tem mais duas pessoas que já vieram me dizer aqui que nós vamos ter que fazer esse bloco, passar para o Tiago e encerrar. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Silvio, tudo bem? Eu sou professor de História e Sociologia e pesquisador de Ciência Política. Eu queria te fazer uma pergunta sobre se você acredita que Israel não sabia que no dia 7 de outubro de 23 haveria uma ação do Hamas. Se você acredita que o Mossad, intrometido como ele é, que está em tudo quanto é lugar, eles não sabiam disso. Em função disso, eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que mantém o Netanyahu fazendo esse aumento daquela violência que sempre existiu, mas de uma maneira muito mais brutal, de querer jogar os palestinos no mar ou empurrar eles para o Egito? O que mantém eles lá? Se é uma combinação, por exemplo, da ascensão da China e da Rússia de um lado e de uma espécie de declínio dos Estados Unidos de outro. Porque se eles não fizerem isso agora, não farão nunca mais. Então a ideia da grande Israel, ou é agora ou não será mais. O que você acha dessa hipótese? Obrigada. E a última pergunta. Olá, boa tarde. A questão palestina é uma questão que surge decorrente de uma invasão colonial, que parte principalmente de um povo que é oprimido internamente na Europa, né? Então são os judeus excluídos que sofrem de antissemitismo, que sofrem uma série de opressões, são jogados pelo Reino Unido, enfim, pelas potências centrais para o Levante histórico, para a Palestina histórica. A minha questão é, como a gente consegue lidar como esquerda com a questão do antissemitismo num contexto de genocídio perpetuado por um Estado que se diz judeu? Então, como a gente consegue se apropriar dessa causa que sempre foi nossa, a luta contra o antissemitismo, visto que a extrema-direita vem se apropriando de uma luta antiopressiva? Como lidar com essa contradição diante também, né, um holocausto? Então, a questão é sempre essa, né, no fim das contas. E levando à tona a minha pergunta também, articular um pouco com a saída do Brasil com a aliança contra o holocausto, a lembrança do holocausto. Obrigada. Obrigado, Soraya. Gente, obrigado pelas perguntas. Vou tratar rapidinho dos dois temas que falavam da flotilha, em relação à Greta, ou como foi. Uma coisa que é relevante as pessoas saberem sobre a Greta. A Greta é uma grande militante. E por mais que não pareça uma jovem de 22 anos, ela já é uma militante muito experiente, que ela já faz isso há muitos anos. Então, a Greta, ela teve um comportamento exemplar naquela missão. Eu, como coordenador, eu tinha a tarefa de que todo mundo saísse de lá vivo, com integridade física e em liberdade. Para isso, a gente treinava todo mundo, todo santo dia, em ação direta não violenta, como cada pessoa devia se comportar no caso de uma interceptação, como cada pessoa devia se comportar no caso de ataque, como era a convivência cotidiana do barco, as tarefas, e a Greta nunca falhou em nenhuma delas. Ela, ao contrário, ela sempre é a primeira a se oferecer para cozinhar, para lavar banheiro, para fazer tarefas de navegação e aprender técnicas de navegação, por exemplo. É uma militante exemplar. A imprensa sempre foi muito dura com ela, na verdade, um processo gradativo de endurecer com a Greta, à medida que a Greta foi se tornando mais antissistêmica. E quando ela falava, a ação humana está causando o aquecimento global, ela mal incomodava o sistema capitalista, porque o ecocapitalismo nadava de braçada nessa afirmação. Depois ela começou a dizer que era o sistema que estava causando isso. E aí a imprensa já começou a ir contra, ela já começou a perder os acessos e começou a perder todo o glamour da militância dela.
E aí depois ela começa a abraçar outras causas, como a causa LGBTQIAPN+, e a causa contra diversos outros países oprimidos e explorados. E aí quando ela fala da Palestina, aí acabou de vez. Aí a imprensa tenta ignorar a existência dela e vai sempre falar mal, e vai sempre atacar, e tratar como uma jovem mulher brava, né, como Trump disse. No fim das contas, a Greta é uma grande militante, gente. É muito importante que leve isso em consideração. Ela não estava só nessa missão, ela estava na missão anterior do barco que foi bombardeado. Por 5 horas a Greta não estava no barco que foi bombardeado, então ela também estava colocando a vida dela em risco ali. E ela tinha total consciência, ela foi muito disciplinada. Inclusive as pessoas falavam muito sobre a Greta ter saído antes, ou sobre pessoas que saem antes, quando a gente é interceptado numa missão da flotilha. Isso é uma tática nossa. Fui eu diretamente quem pediu a Greta para ela sair antes, porque ela era a voz mais poderosa que a gente tinha, ela ia poder levar a mensagem adiante do que a gente passou ali, porque a gente sabia que a imprensa israelense e o regime israelense ia estar mentindo sobre tudo que a gente passou. Então era importante que alguém fosse embora primeiro, e ela e outras 3 pessoas aceitaram ir embora antes. Pela vontade dela, ela queria ser a última pessoa a sair comigo, porque ela achava que nos protegeria estando na prisão com a gente. E ela tinha razão. Mas mais do que proteger a gente, era importante levar a causa adiante da solidariedade ao povo palestino e desmontar a campanha de mentiras que eles estavam fazendo. Então, por isso que a Greta voltou antes, mas é uma excelente militante. Eu já admirava a Greta antes, pela militância que ela fazia pública, que eu acompanhava. Ao conhecer ela em missões e conhecer a Greta no sentido pessoal, ela é uma das militantes que eu mais admiro nesse mundo inteiro hoje. Sobre como foi. É sempre ruim, gente, passar por qualquer tipo de violação. Mas como o irmão falou, quem vai lutar contra a exploração, as opressões, a destruição da natureza, no sul global, como nós estamos, nunca vai ter uma vida fácil. Nenhuma geração de pessoa que pensa como nós e que age vivendo o que diz, viveu sua vida sem ter que lidar com criminalização, com ataques, com clandestinidade, com tortura, com morte e tantas outras violações. E, infelizmente, a nossa geração não é diferente. Para quem dizia que lutar contra o sistema aqui no Brasil é fácil, você está falando de algum nível de privilégio. Você está em alguma capital, você está dentro ou fora das periferias urbanas. Qual é a sua cor? Qual é a sua raça? Qual é a sua região geográfica? Se você está no campo, se você está na floresta, nos biomas, no Brasil não existe paz, coisa nenhuma, gente. Todo santo dia são assassinados Guaranis Kaiowás, são assassinados Mundurucus, são assassinados os povos originários do nosso país. O Brasil sempre disputa com a Colômbia e com as Filipinas, qual é o país que mais mata socioambientalista no mundo, gente. Todos os anos, há mais de 20 anos. Então é muito importante que a gente lembre disso, de que nunca é bom você passar por uma violação, mas a gente tem que colocar essa violação dentro de uma perspectiva. O que as pessoas passaram ali na flotilha não foi nada comparado com o que palestinos passam todos os dias. Foi pedagógico? Foi. Porque as pessoas entenderam, se passa com internacionais isso aí, da galera ficar numa solitária com rato, com barata, sem ver a luz do dia, pegando doenças, imagine quem está há 30 anos naquela mesma solitária. Tem jovens que foram libertados na troca de prisioneiros no último ano, que tinham sido presos, um com 13 e outro com 14 anos, e estava com 26 e 27 anos agora, gente. Imagina, porque é um regime terrível, uma terrível e cruel ditadura. E aí, trazer rapidinho sobre essa questão dos países, e a questão da China e da Rússia novamente, e a questão da Alemanha também. É muito importante que a gente leve isso em consideração, irmão, sobre esse momento histórico. É possível dizer que ao longo dos últimos 2 anos, tanto China, quanto Rússia, quanto Irã, quanto inacreditavelmente até os Estados Unidos, em alguma medida, tentou conter a escalada de uma guerra regional e mundial. Por que eu digo os Estados Unidos? Não porque Biden não queira, porque o Partido Democrata é muito ligado ao complexo industrial militar, muito expansionista, até mais do que Trump. Mas, quando chegava nos momentos decisivos, quando Israel bombardeou a embaixada do Irã em Damasco, por exemplo, eram os Estados Unidos quem tentava mediar para não escalar para algo que fugisse da proporção que é possível gerenciar. Então, quem forçou e quem é a maior ameaça à paz mundial hoje é o governo, a coalizão de extrema-direita liderada por Benjamin Netanyahu. Netanyahu, quem, se houver com um acordo de cessar-fogo, perde a sua maioria parlamentar e vai ser preso, tanto pela corrupção como pelos crimes de lesa humanidade que está cometendo. É Netanyahu quem, ao desmontar aquele processo, sabe que o sionismo não recupera da crise de recrutamento, da crise econômica, não recupera da crise de imagem por ser um Estado genocida, sabe que precisa escalar
e avançar, porque a paz, nesse momento, não favorece os planos da extrema-direita. Porque ao fazer qualquer tipo de entrada, por exemplo, de ajuda humanitária, o povo palestino ganha mais fôlego para persistir na sua terra. Então eles, de fato, querem levar a cabo a solução final e, de fato, estão tentando acelerar isso o máximo possível. Todos os outros países estão tentando deter um processo de escalada em uma guerra regional e mundial. E isso, de certa forma, deixa os países numa situação muito delicada. Imagine a situação do Irã ou da resistência libanesa, atacado todo santo dia. E essa provocação gera uma impressão de fraqueza interna também. E isso favorece as tentativas de guerra híbrida no seu próprio país. Então o país é obrigado a responder, mas sabe que se responder vai estar dando o presente que Israel quer, que é atacar de vez para depois sofrer uma retaliação e envolver o exército dos Estados Unidos numa guerra. Porque Israel não quer fazer essa guerra sozinho. Israel quer uma guerra contra todos os países da região, uma nova guerra dos 6 dias para tomar mais território no projeto de grande Israel, mas quer que os Estados Unidos façam essa guerra por eles. E os Estados Unidos vêm hesitando colocar as botas dos soldados estadunidenses lá diretamente, apesar de ter tantos soldados estadunidenses como parte das forças de ocupação. Então é uma situação muito complicada de que as grandes potências mundiais evitando que isso escale para um processo que fuja do seu controle e Israel tentando forçar uma escalada porque é a sua única forma de sobrevivência nesse momento. Isso é algo que a gente deve levar em conta. E aí queria entrar na intervenção da Júlia e do Júlio César, no sentido de que toda vez que a gente fala do quão racista é o regime sionista, ele sempre foi assim. Desde o livro Estado Judeu de Theodor Herzl, ele já falava que era para ser uma fortaleza contra a Ásia, na Ásia, contra os valores não civilizados daqueles povos, para trazer os valores europeus. Quando Soraya fala que é um projeto colonial europeu, ele era racista desde o início. E ele fala também, a hipótese dele é de que é necessário construir um Estado judeu porque é impossível que judeus se assimilem nas sociedades onde eles estão. Por que ele fala isso? Porque a Europa também é racista. E a melhor forma da gente combater o racismo que o sionismo representa é a gente não reproduzir racismo de nenhuma forma. Então não existe uma sociedade emancipada se a gente não conseguir acabar com a exploração, com todas as opressões e com a destruição da natureza. Então a gente lutar contra o ódio a judeus ou qualquer povo, origem étnica ou religião, é a gente lutar a nossa luta de emancipação. A gente tem que garantir, gente, que na nossa atuação isso não se reproduza, porque é errado. É errado conceitualmente, é errado no sentido material, histórico, do materialismo histórico, dizer que isso é uma guerra religiosa. Isso não é verdade. A Soraya está aqui, sentada ao lado do Ilan Pappé, mostrando que não é isso. Mostrando que o problema é o sionismo. Toda vez que me perguntam o que acontece na Palestina, eu sempre uso as mesmas categorias, parece um disco arranhado. 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, que se estruturou no estado de colonização e apartheid, que é liderado por uma ideologia racista e supremacista chamada sionismo. O que eu falei de religião aqui? Absolutamente nada, porque não é uma guerra religiosa. O problema é o sionismo e o imperialismo. A gente tem que garantir na nossa ação que a gente não reproduza nenhum tipo de opressões, senão a nossa luta pela emancipação fica comprometida. E isso precisa ser pedagógico para os nossos militantes, porque isso envolve as nossas palavras de ordem, a forma como a gente se expressa. Como todas as demais lutas, a gente precisa adquirir mais armas teóricas e mais armas práticas concretas de ação. Então, que esse evento aqui que a gente está vivendo hoje sirva como mais um momento de estimular a gente a buscar mais armas teóricas, porque em todos os livros que vocês vão ver da Editora Elefante, da Editora Tablet, da Autonomia Literária, vocês vão ver uma luta muito justa contra toda forma de exploração e de opressão, inclusive contra o ódio a qualquer origem étnica e religiosa, como é o caso do povo de origem étnica ou religiosa judaica. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. A gente... Oi? Obrigada. A gente está precisando liberar o palco aqui. A gente quer agradecer muito todo mundo que ficou aqui, né? Agradecer muito a Flipei por abrir esse espaço, essa mesa. Comprem todos os livros sobre Palestina que vocês vão encontrar aqui. Agradecer a Flipei pela resistência de manter essa feira literária depois dos ataques que sofreu. E dizer que isso é se inspirar
na luta do povo palestino, para o qual resistência não é uma escolha, a existência, sob constante ameaça do apagamento do mapa, e eu tenho dito, não seremos apagados do mapa. Resistimos, existimos, persistimos, até a Palestina livre do rio ao mar. Agradecer muito o Tiago, a gente já esteve junto, está junto em várias lutas, né? E vou passar aqui para o companheiro, que tá, né? Precisamos liberar realmente o palco. Mas antes eu queria pedir só terminar com uma música que é uma música de resistência, se vocês permitirem, que é assim, ó. Livre, livre, livre Palestina, livre, livre, livre Palestina, Palestina livre e fora sionistas, Palestina livre, fora sionistas. Isso aí, gente, obrigada. Muito obrigado.